está a filmar. Desculpe. Acho que já posso continuar, não é? Agradecia silêncio, por favor. Eu faço parte da equipa UAL, como disse, um conjunto de professores que vêm falar sobre os assuntos, os temas que normalmente investigam e ensinam, no meu caso a literatura portuguesa, como vos disse, e hoje em particular um género híbrido, que temos que considerar nos dois domínios, do jornalismo e da literatura. Quando se fala em crónica, tem que se considerar um outro género, muito mais antigo do que aquele de que venho falar hoje. Porque a crónica corresponde a um tipo de texto de natureza historiográfica, sobretudo na Idade Média e no Renascimento, e tal como eu ali digo, corresponde a um tipo de relato que contava a história de uma família da aristocracia ou de uma figura ligada à igreja, e servia, normalmente era encomendada pela família, e portanto a crónica servia para louvar, elogiar os feitos dessa pessoa ou dessa família, e normalmente era atribuída a redação desse texto a uma pessoa de confiança dessa mesma família. No caso português, há um grande exemplo de um grande nome chamado Fernão Lopes, autor de várias crónicas de reis portugueses, e nomeadamente uma de El Rei Dom João I, portanto é um autor do século XV que escreveu nomeadamente sobre o século XIV. No entanto, como disse, a palavra crónica que tem, aliás eu dizia isso ainda ali, no outro slide, a palavra crónica vem do grego kronos, que aliás podemos encontrar noutras palavras da mesma família, cronologia, cronómetro, etc. No fundo, crónica tem a ver com o tempo, é a escrita do tempo. E neste caso, a crónica de que venho falar é um género muito mais próximo do tempo, que tem a sua afirmação a partir do século XIX e, portanto, ligada aos jornais. Os jornais diários ou semanários são uma realidade cultural muito importante que definem o tempo do século XIX para cá, e no caso português eu assinalei ali um jornal que ainda hoje existe, é o jornal mais antigo que ainda existente em Portugal, o Diário de Notícias, cuja fundação data de 1864, enfim, os seus primeiros números, depois 65. Enfim, não vou desenvolver muito, mas a verdade é que noutros países a existência de jornais com uma regularidade mensal ou semanal ou diária foi mais recente, enfim, aconteceu mais cedo do que em Portugal. Eu não vou entrar em pormenores, mas a história de Portugal da primeira metade do século foi muito atribulada às invasões francesas, a guerras civis que duraram durante todo esse período, e portanto a estabilização do país dá-se sobretudo a partir dos anos 1850, e sendo nós um país periférico, pouco industrializado, é apesar de tudo nessa altura que há um certo desenvolvimento, o comboio chega a Portugal, o telégrafo e os jornais, embora evidentemente haja jornais em Portugal, sobretudo a partir do século XVIII, mas enfim, com impacto, com força, sobretudo no século XIX. No primeiro número do Diário de Notícias aparece, digamos que é uma espécie de publicidade ao que o jornal faz de si próprio, é esta identificação. O Diário de Notícias participa aos seus leitores, que não conta só delícias, que também descreve horrores. Há agora um casamento, solta um riso de alegria, dá-lhe uma festa ou folia, vereis seu contentamento. Mas se acaso o alegre noivo, ao dançar, caiu no chão, o jornal mostra-se triste. Eco da sociedade, com ela chora ou ri,
correndo pela cidade, entrando aqui e ali, ante todos se descobre, visita o burguês e o nobre, da arte e do artista, descreve a nova conquista e com verdade e decência conta tudo quanto via, sem cansar a paciência, ora sisudo, ora a rir, os progressos da ciência, junto à anedota promete, e as boas e más estreias, mas a ralhar não se mete, nem fala em vidas alheias, vêem já com tais modos, é um jornal para todos. Bom, em síntese, há aqui uma questão muito importante, que é a da escrita publicada, que fala do cotidiano, que fala das coisas banais que acontecem todos os dias às pessoas, nas mais diversas realidades, sobretudo urbanas, não é? O jornal chega sobretudo aí, embora gradualmente passe a dar notícias também de zonas mais afastadas. Ora, enfim, eu vou ser breve, e aliás falava ainda agora, o século XIX é um século bastante atribulado, com muitas guerras, com muita destruição, inclusive é aqui no Algarve em que houve inclusivamente guerrilha, que é um nome de um guerrilheiro que ficou conhecido, Remexido, e portanto, é uma história interessante que, enfim, um dia pode ser que tenham curiosidade de conhecer e, portanto, de grande instabilidade e, naturalmente, é na segunda metade do século que há uma série de transformações, de criação de jornais, com o desenvolvimento, nomeadamente, associado do mercado do livro, e já vou explicar porquê, nomeadamente por via de uma forma chamada folhetim. Esta palavra talvez ainda vos diga alguma coisa, que na verdade o folhetim é uma publicação no jornal em que todos os dias, ou com uma regularidade fixa, um texto, nomeadamente um romance, é publicado em episódios. E aliás, daí o folhetim publicado em jornal virão outros sucedâneos noutros suportes, como seja o folhetim radiofónico ou a telenovela. Ou seja, com uma estrutura narrativa em episódios, em que normalmente o final do episódio deixa em suspense, no fundo, estimulando os leitores a quererem saber como é que acaba a história. E, portanto, temos o folhetim romance, ou seja, romances publicados em episódios, ou então aquilo que hoje designamos como crónicas, que falam dos assuntos do cotidiano, do teatro, da sociedade, factos, enfim, a que o cronista, enfim, gosta ou quer escrever. E, portanto, corresponde a este período a Portugal, enfim, é um país com, nesta altura, com uma vasta massa de analfabetos. Aliás, no início do século XX, a taxa de analfabetismo rondava os 80%, quando nessa altura, na Noruega, era essa a taxa de alfabetização, e, portanto, vê-se que o atraso tem a sua história, não é? Mas, apesar de tudo, o século XIX é um século de expansão da leitura, e nomeadamente da leitura feminina, das mulheres que começam gradualmente, lentamente a aceder à educação, à alfabetização e, portanto, tornam-se, aliás, ainda hoje isso acontece, leitoras de romances, e nomeadamente através dos jornais, dos folhetins que eu aqui refiro. Eu aqui apresento dois jornais que já são, enfim, dois exemplos, aliás, já são do início do século XX. E há ali um aspecto para o qual eu gostava de chamar a atenção, que é aquilo que para nós hoje é, olhando, não é, ali, uma questão que hoje é mais evidente ainda. Ou seja, o que o jornal faz é contar histórias, notícias, num espaço cada vez mais curto. E o que se verifica, se nós consultarmos jornais ao longo do século XIX até hoje, o que vemos é a diminuição gradual do texto escrito e o aumento do espaço da imagem. Até ao início do século XX, desenhos, e gradualmente, a partir dos anos 10, a fotografia. Se vocês hoje forem a uma banca de jornais, verão que os jornais, inclusive aqueles chamados de referência, têm uma página quase inteira de imagem e texto muito curto. E, portanto, esse é um processo gradual, interessante, de crescimento da importância da imagem, sendo que, e outro aspecto importante, aliás é isso que sustenta o jornal do ponto de vista económico, é um espaço onde se juntam dois tipos de textos, que aliás têm a mesma designação ainda, anúncio, ou seja, notícias e publicidade. E, portanto, no fundo, através desses dois tipos
de textos, vermos os hábitos, os costumes da própria sociedade. E, portanto, nos jornais gradualmente se verifica a multiplicação de temas, de rubricas, temas como, por exemplo, o desporto, que hoje, aliás, alimentam jornais especializados. No século XIX não há informação desportiva, gradualmente, e lá mais para o final do século, inícios do século XX, aliás, é nessa altura que as equipas de futebol, que hoje são, enfim, conhecidas, são fundadas e, portanto, o desporto só será matéria noticiosa muito mais tarde. Mas a meteorologia, a necrologia, o noticiário internacional, inclusivamente secções sobre moda, gradualmente os jornais vão ganhando novos temas, compactando o discurso, como eu dizia ainda agora, e, portanto, vemos que o jornal corresponde a um tipo de mensagem muito mais económica do que o livro, necessariamente, revelando matérias do cotidiano, dando conta pelo ritmo a que as notícias conseguem chegar a uma aceleração do tempo histórico. Claro que hoje nós, que temos noticiários 24 horas por dia, temos essa noção ainda mais acentuada, porque sistematicamente, a todo momento, há notícias novas. Mas a verdade é que no século XIX, o facto de haver todos os dias notícias, dava às pessoas da altura essa noção de aceleração. É mais ou menos como as pessoas no século XIX ficavam, enfim, perturbadíssimas pelo comboio que andava a 20 km à hora, pois o hábito das pessoas era, quando muito, andar a cavalo, não é? Naturalmente que a introdução do comboio, para nós hoje, enfim, ainda por cima há comboios que andam a uma velocidade quase meteorítica, enfim, e há o avião, evidentemente, mas é um processo histórico de aceleração do tempo e, evidentemente, de acesso a uma informação planetária. E, portanto, de conseguirmos, hoje ainda mais, hoje temos diretos do outro lado do mundo, não é? É com os jornais que isso começa a acontecer. Uma questão que, aliás, já estava no título, para a qual eu tenho que chamar a atenção, é que o jornal tem a possibilidade de mostrar a contaminação dos universos da literatura e do jornalismo, neste período. Primeiro, porque muitas das vezes nós temos escritores que escrevem em jornais, depois as formas de publicação, como eu dizia ainda agora, romances que são publicados em episódios, inclusivamente até publicações em fascículos, ou seja, dentro do jornal vem uma parte que depois o leitor pode reunir e encadernar e fazer um livro, porque quer na literatura do século XIX, quer no tipo de jornalismo do século XIX também, temos uma aproximação realista ao cotidiano e, portanto, em comum têm essa perspectiva. A importância do cotidiano, como dizia ainda agora, o facto de se multiplicarem géneros que vêm a ganhar dimensão literária, qualidade de escrita e, finalmente, uma questão, enfim, há outras para as quais chamaria a atenção, é que uma parte importante, e ainda hoje isso acontece todos os dias, ontem foi o caso de Beja, no outro dia haverá outra coisa, normalmente o que vende tem dois conteúdos, normalmente, ou sangue, ou sexo, ou as duas coisas juntas, não é? Ora, e isto no século XIX, evidentemente que se tem essa percepção e, portanto, os jornais passam muitas das vezes a ter uma secção sobre crimes, relatos de crimes, enfim, das investigações que a polícia leva a cabo. Aliás, surge uma figura que vem a tornar-se figura literária, o detetive, que é uma figura que, entre a massa anónima da cidade, tenta encontrar o autor, os autores de um determinado crime. Aliás, no século XIX aparece, no caso da literatura inglesa, um exemplo maior de literatura de romance policial e, portanto, temos que ver aqui a associação entre o jornal e literatura na forma do romance policial. Estou-me a lembrar da figura do Sherlock Holmes, por exemplo, enfim, de outros sucedâneos de detetives e investigadores que alimentam até hoje as séries que enchem os canais temáticos, não é? E que têm origem, evidentemente, também neste contexto. Ora, esta caricatura é uma caricatura de um jornal francês dos anos 40 e que mostra, enfim, em caricatura, a forma de produção
produção da escrita a que os jornais obrigam. O que nós temos ali em caricatura e vemos, está ali a figura de alguém que corta com uma faca as várias folhas, enquanto que alguém lá atrás escreve, e aparece lá a palavra francesa, feuilleton. O que nós temos ali é a imagem do escritor que, para viver, escreve todos os dias, aliás, até há a expressão escrever a metro, portanto, de uma certa produção industrial do escritor que escreve para jornais, jornais que têm publicidade, que têm que vender e, portanto, muitas das vezes o escritor tem que satisfazer as expectativas e os gostos desse mesmo público. Portanto, é uma certa aceleração também da condição do escritor que colabora com os jornais. Bom, eu vou saltar e chamar-vos a atenção para uma coisa agora com imagens, com práticas de edição novas que os jornais potenciam. Ou seja, no exemplo de cima, aliás, aparece ali uma pequena imagem de um texto muito importante da literatura portuguesa do século XIX, de um senhor muito importante a vários títulos, nomeadamente a literatura, chamado Almeida Garrett, que escreveu As Viagens na Minha Terra, que antes de serem publicadas em livros saíram em folhetim, ou seja, em episódios publicados numa revista, a Revista Universal Lisbonense. Normalmente, os folhetins ocupavam a parte baixa da folha de jornal e assinalada com uma risca negra, como aparece aqui, portanto, os leitores sabiam exatamente onde estava aquela matéria, o folhetim, de uma forma geral. E por outro lado, como disse, temos que considerar outras formas que se diversificam nesta altura de publicação, inclusive de livros. As coleções em fascículos, enfim, eu ali dou exemplos, inclusive de textos que são textos de crónica ou de crónica e caricatura, que é aliás um outro género que aparece também no século XIX, é o cartoon. E no nosso caso, o nosso primeiro cartunista criou uma figura que dura até hoje, que é o Zé Povinho, o Rafael Bordal Pinheiro, que o inventou para um jornal em 1875 e ainda hoje serve para falar acerca de nós, dos problemas que temos, enfim, e que comumente aparece também nos jornais. Estas imagens que aqui tenho são de imprensa muito mais recente. Vou voltar à questão da crónica, mas para chamar a atenção então da importância crescente nos jornais da imagem, inclusivamente da junção da imagem e do texto em géneros novos como a fotoreportagem. E chamava a atenção, aliás, esta fotografia que aparece aqui deste lado é do primeiro grande fotojornalista português, chamado Joshua Benoliel, um grande fotógrafo que durante os anos 10, 20, 30 fotografará o cotidiano de Lisboa, os poderosos, os humildes. Aquela fotografia ali é de 1916 e, portanto, corresponde à partida de um soldado para a Flandres, na Primeira Guerra Mundial. Portugal participou nessa guerra, aliás, morreram muitos portugueses lá, e, portanto, a história que os jornais guardam, e nomeadamente as fotografias e, portanto, a diversificação e a aproximação ao cotidiano, inclusivamente por via de entrevista. Provavelmente vocês não serão espectadores regulares da RTP Memória, mas há um pequeno programa que dá normalmente por volta das 8 da noite, que eles dão, e que mostram notícias, agora da televisão, de anos diferentes, neste caso, agora neste ano, 1962, 72, 82, 92 e 2002. E é muito interessante verificar que as notícias dos anos 60, normalmente nós não vemos pessoas comuns a falarem. Aparecem os políticos, os importantes, o chegar do cotidiano e das pessoas comuns ao microfone. No caso português, ele corresponde sobretudo à fase pós-25 de Abril, não é? Mas, de qualquer maneira, nos jornais nós já vemos nos anos 60 um processo, apesar de vivermos em censura, apesar das restrições que havia, uma modificação dos jornais à
aproximar-se dos factos comuns. Apesar da censura que não deixava, por exemplo, que se falasse em suicídios ou em assassínios de foro mais político. E, portanto, evidentemente que a censura limitava a possibilidade de se falar das coisas que aconteciam no país. Ora, por isso, e com esta história, eu trago, enfim, as coisas que tenho são muitas. Eu trago-vos 2 exemplos de 2 cronistas, vamos ver se tenho tempo. A primeira é de uma autora bastante conhecida, julgo que a conhecerão e talvez até já a tenham lido, que é uma autora que escreve para jovens e para crianças, mas que é uma jornalista, aliás foi por aí que ela começou, e que até hoje, ela hoje colabora sobretudo na revista Ativa, mas ela durante muito tempo escreveu no Diário de Notícias, no Jornal de Notícias, e que tem obra publicada em livro, portanto recolhendo depois esses textos dos jornais em livro. Aliás, aparecem ali esses mesmos textos. E vou passar a ler uma primeira crónica, a dela, intitulada O Vidro. Intitulada O Vidro, e que, enfim, vou só ajudar a contextualizar um bocadinho o texto, refere um episódio, uma experiência que ela teve quando visitou o Forte Peniche. Eu não sei se vocês alguma vez foram a Peniche, é terra de bom peixe, mas é terra também de um forte que durante o século XX, e talvez até antes, mas enfim, durante o período da ditadura de Salazar, foi uma prisão de alta segurança. Eu não sei se passa aí algum aspecto relevante, mas penso que não será assim relevante como uma notícia de jornal. Estava eu então a dizer que esta crónica faz alusão a uma visita que a Alice Vieira fez a um prisioneiro, enfim, vou apenas contextualizar para que possam perceber. Ela fez uma visita ao Forte Peniche, que hoje é um museu, que tem ainda lá alguns sinais da presença de vários prisioneiros políticos, que durante muitos anos lá tiveram, houve quem lá estivesse muitos anos e que tivesse, enfim, sujeita à vida prisional, só porque pensava de maneira diferente de Salazar. E no caso, a referência que aqui aparece a certa altura é a José Magro, que era um dirigente do Partido Comunista Português e que, enfim, esteve muito tempo preso no Forte Peniche. Passo a ler o texto. O vidro. A última vez que eu tinha estado em Peniche, havia um vidro entre as minhas mãos e as mãos do Zé Magro. Só um parênteses, ela está a falar do parlatório. Era o sítio em que os prisioneiros e as visitas se encontravam, mas não se podiam tocar porque estavam separadas pelo um vidro. Fossem quais fossem as visitas, filhos, mulher, era evidentemente uma forma de isolar, mesmo na visita, os prisioneiros. Bom, mas a última vez que eu tinha estado em Peniche, havia um vidro entre as minhas mãos e as mãos do Zé Magro. A entrada no forte tinha sido difícil. Eu não pertencia à família, era apenas amiga. Ainda por cima, a minha visita não estava marcada para esse dia. No fim, concederam-me 5 apressados minutos no parlatório e, por especialíssimo favor, lembro-me de que chovia muito e as gaivotas faziam um barulho ensurdecedor. Lembro-me ainda de, ao chegar a casa, ter passado a noite inteira a vomitar. Abril vinha perto, mas eu não sabia. Nunca mais lá voltei. Agora o forte é museu. Museu que guarda naquele bloco de cimento de janelas gradeadas a memória dos que ali passaram meses, anos, vidas inteiras, presos entre 4 paredes de minúsculas celas. Olho este parlatório agora vazio, agora exposto às máquinas fotográficas dos turistas, estrangeiros quase todos, os que aqui entram nesta tarde de domingo, e continuo a ver, do lado de lá, o rosto sorridente do Zé Magro, que escrevia poemas em letra muito miudinha, para que o papel rendesse mais. Isto agora é museu. Tenho de pensar muitas vezes, enquanto olho para os objetos expostos, os cadernos e livros que faziam, as histórias que escreviam para os filhos que não viam crescer. Isto agora é museu. Há mais de 30 anos que o forte é apenas um lugar do passeio domingueiro,
para se ver as vistas e tirar uma fotografia de grupo para o álbum de recordações, depois de uma boa caldeirada na Avenida do Mar. Uma família passeia junto das muralhas. Olham a tabuleta que diz Celas, com uma seta apontada para uma rampa. A filha mais velha vem já a descê-la. Vale a pena lá ir? Pergunta a mãe. Há lá coisas bonitas para se ver? A rapariga franze o nariz, nada que mereça o esforço. Só corredores e quartos vazios, acrescenta. E é para isso que se tem de pagar 120 paus? Exclama a mais nova. Riem e encaminham-se para a saída. Já dá quase para 2 bicas, diz a mãe, contente com a poupança. Palavra de honra, exclama então o chefe de família. Sempre gostava de saber porque é que chamam o museu a isto. As gaivotas fazem um barulho ensurdecedor. E eu continuo a pensar no vidro que havia entre as minhas mãos e as mãos do Zé Mago. A nota de circunstância de quem volta ao mesmo sítio e que se depara com a desmemória, a daqueles que vão àquele lugar e não sabem o que é que se viveu naquele espaço. E, portanto, a da nota, a da escrita, num texto curto, dessa experiência da memória própria e da falta dela dos outros que a rodeiam. E, portanto, da denúncia dessa mesma falta de memória. O segundo exemplo é de um escritor, um romancista, o António Lobo Antunes, que colabora hoje com uma regularidade, suponho que quinzenal, com a revista Visão, e que gradualmente tem vindo a recolher essas crónicas em livro. Aliás, com uma ideia de série, porque o nome, os títulos que ele tem dado aos livros, têm essa noção. Livro de crónicas, segundo livro de crónicas, talvez vocês não consigam ver, mas eu digo. Terceiro livro de crónicas, quarto livro de crónicas. Portanto, eles têm essa ideia de série na reunião feita em livro. Aliás, gostava de chamar também a atenção para isto. Quem lê crónicas num jornal sujeito à periodicidade diária ou semanal, não faz o mesmo tipo de leitura de quem lê essa crónica num livro, pela razão simples de que podemos lê-las em sequência, imediatamente, não é? E fazer uma leitura e uma interpretação do conjunto. Um livro, e o título, aliás, é o título, o prefácio, é já uma escolha, muitas vezes, feita pelo próprio ou por outros, e que, portanto, induz, leva a novas interpretações, não é? Mesmo que o texto esteja exatamente igual. Às vezes os autores na revisão alteram ligeiramente o texto. Ora, muitas das vezes chamava a atenção para isso também na própria crónica, e aliás depois mais à frente também mostrarei isso, temos um indicador da figura do autor. Normalmente é o que acontece ali, no próprio jornal ou na revista, a fotografia, o nome do escritor, e muitas das vezes com o nome da coluna, ou seja, aquela página tem um nome constante e que é renovado cada 15 dias, ou todos os dias, ou enfim, conforme a regularidade, no caso do António Lobo Antunes quinzenal, e portanto é, digamos que o espaço reservado para o António Lobo Antunes. Há quem compre a Visão por causa do Lobo Antunes ou de um outro, aliás vou falar dele também, de um outro cronista habitual da Visão, que é o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo. E portanto, as pessoas irem comprar o jornal ou a revista por causa daquela secção, a crónica. Ora, o texto que eu trago aqui é o texto A Consequência dos Semáforos, que o António Lobo Antunes reuniu no primeiro volume de 98. Odeio os semáforos. Em primeiro lugar, porque estão sempre vermelhos quando tenho pressa e verdes quando não tenho nenhuma. Sem falar do amarelo, que provoca em mim uma indecisão horrível. Travo ou acelero? Travo ou acelero? Acelero, depois travo, e ao travar de novo já me entrou uma furgoneta pela porta, já se juntou uma data de gente na esperança de sangue, já um tipo de chave inglesa na mão, saiu da furgoneta a chamar-me Camelo, já a companhia de seguros me propõe calorosamente que a troque por um rival qualquer, e ainda por cima tenho de aturar o pirilampo mágico e a Nossa Senhora do Alumínio do tablier, o espelho de plástico pendurado do retrovisor, o autocolante da menina de cabelos compridos e chapéu, ao lado do aviso: não fumo que sou asmático.
A segunda e principal razão que me leva a odiar os semáforos é porque cada vez que paro me surgem no vidro da janela criaturas inverosímeis, vendedores de jornais, vendedores de pensos rápidos, as senhoras vistosas com uma caixa de metal ao peito que nos colam autoritariamente sobre o coração, o caranguejo do canto, os maculões da Liga dos Cegos de João de Deus, nas vizinhanças de um alto-falante sobre uma caminhoneta, com um espadalhão novo em folha em cima, o sujeito digno a quem roubaram a carteira e que precisa de dinheiro para o comboio do Porto, o tuberculoso com o seu atestado comprovativo, toda a casta de aleijões, microcefálicos, macrocefálicos, coxos, marrecos, estrábicos, divergentes e convergentes, ósseos, braços mirrados, mãos com 6 dedos, mãos sem dedo nenhum, mongoloides, dirigentes de partidos políticos, etc. Sem contar o grupo de bombeiros voluntários que necessita de uma ambulância, os novos finalistas de Coimbra, de capa e batina, que decidiram fazer uma viagem de fim de curso à Birmânia, e a rapaziada da heroína que não conseguiu roubar nenhum leitor de cassetes nesse dia. Resultado: no primeiro semáforo já não tenho trocos, no segundo já não tenho casaco, no terceiro não tenho sapatos, no quinto estou nu, no sexto dei o Volkswagen, no sétimo aguardo que a luz passe encarnado para assaltar por meu turno, de mistura com uma multidão de bombeiros, de estudantes, de drogados, de microcefálicos, o primeiro automóvel que aparece. Em média, mudo 5 vezes de vestimenta e de carro até chegar ao meu destino. E quando chego ao volante de um caminhão-tir, a dançar numas calças enormes, os meus amigos queixam-se de eu não ser confortável. Bom, o texto é ofegante. Tem listas e listas das figuras, que são figuras que aqui aparecem em caricatura. O texto, evidentemente, que sublinha um bocado o realismo e entra, enfim, numa dimensão de caricatura das várias figuras. Enfim, aqui em Lagoa se calhar não será tanto o caso, mas em cidades maiores, de facto, os semáforos são lugares onde se encontra esta população toda e, evidentemente, que a ironia que aqui aparece, que incide inclusive é sobre o próprio cronista, dá a imagem da fauna da cidade. E, portanto, quer no primeiro caso, no caso da Alice Vieira, neste caso convocando a memória coletiva, a memória histórica, quer neste caso, que é, e como acontece muitas vezes com as crónicas, são relatos, impressões da cidade, embora evidentemente possamos encontrar crónicas que falam de paisagem marítima ou rural, mas dominantemente o tema das crónicas é o tema da cidade, que é ele que domina a mancha noticiosa, também ela, dos jornais, em que muitas vezes os cronistas se inspiram. Muitas das vezes as crónicas começam com uma referência a uma notícia que o cronista leu no jornal do dia anterior ou de dias anteriores. E, portanto, termino com a referência a vários outros, e em português temos muitos exemplos, de escritores que o eram já e que colaboram com jornais, ou de outros que, a partir da sua experiência de jornais, passaram a escritores e acumulando as duas funções. É o caso do Miguel António Pina, que é também um escritor muito importante, um poeta e um escritor para crianças e um cronista muito relevante, ou o Ricardo Araújo Pereira, o segundo, ou o Miguel Esteves Cardoso, que tem todos os dias da semana uma pequena crónica no Público, ou a Alexandra Lucas Coelho, que hoje é correspondente do Público no Brasil, ou o Eduardo Prado Coelho, que já faleceu, mas que todos os dias escrevia também no Público, ou o Batista Bastos. São exemplos de cronistas, a maior parte deles ainda vivos, que vocês podem encontrar em jornais ou revistas contemporâneas. Sendo que alguns deles, até porque o jornal tem esse lado efêmero, muitas das vezes até servimos dela para o caixote do lixo, não é? E até porque o jornal, muitas das vezes, é um papel que se desfaz e, portanto, esse lado efêmero leva a que, muitas das vezes, os cronistas queiram dar um lado um pouco mais duradouro a esses textos e os reúnam em livros. E por isso eu trago 3 sugestões de 3 cronistas. A primeira, uma grande escritora portuguesa chamada Maria Judite Carvalho, e o livro Um Homem no Arame, de 1979. O segundo, um senhor que podem ouvir todos os dias na TSF por volta das 9 horas,
com as suas crónicas. Aliás, a partir do início do ano, as crónicas estão disponíveis, inclusive escritas, na página da TSF. Um grande jornalista chamado Fernando Alves, que já reuniu algumas destas crónicas radiofónicas. Eu tenho estado a falar sobretudo de crónicas de jornal, mas podemos encontrar noutros suportes, sejam eles a rádio ou a internet também, não é? E Fernando Assis Pacheco, Memórias de um Craque. E, portanto, tem ali 3 sugestões de livros, mas há muitos mais. Por exemplo, podia ali ter juntado um músico, Calaf Ângelo, que eu julgo que vocês conhecem, ligado aos Buracos a um Sistema, que... Ligado? Não, membro. Que escreveu no Público e ainda escreve e que reuniu recentemente as suas crónicas, histórias para embalar meninos de cor, por exemplo. E, portanto, podem encontrar uma diversidade de autores que publicam em jornais e depois os reúnem em livros para chegar a mais gente, sendo que as crónicas são, evidentemente, leitura de massas, como são os jornais. Apesar da crise que eles hoje vivem em papel, podemos também encontrá-los na internet. Pronto, era isto que eu vos tinha para dizer. Não sei se tem alguma pergunta ou alguma observação.